pessoal, mais um dia intenso aqui na ATD, um dia repleto de atrações, palestras, onde eu, Cecília e Rogério pudemos nos dividir. Cada um de nós teve a oportunidade de participar de uma série de palestras e atividades, e o dia foi bastante interessante, né, Rogério? É isso aí, foi bem legal, Rubem. Eu vou começar falando aqui de uma palestra que eu assisti, da Bridget McGowan. O Rafa vai deixar o nome escrito direitinho aí. O nome é muito legal, Mic Drop, né? Larga o microfone, né? E segredos sobre apresentação. E olha, eu fiquei encantado. Eu acho que toda pessoa que vai pro palco, ou que está envolvido com treinamento, ou que tem que fazer uma apresentação no trabalho, tem que se conectar com esse conteúdo dela. Ela tem um livro também, que é exatamente o título da apresentação, e nós vamos deixar aí o contato, vale muito a pena. Legal. Então ela falou sobre alguns segredos, Rubem. O primeiro, dê o que você tem e o que as pessoas precisam. Se você se propôs a fazer algo, a apresentar algo, você já deve ter algum conteúdo sobre isso. Então, vá conectado com o que você tem, mas seja específico para entender, vai vasculhar o que as pessoas precisam. E não necessariamente o que elas querem, mas o que elas precisam, né? E aí ela fala uma questão que as questões que são chatas não precisam ser chatas. Exemplo, você vai apresentar um resultado financeiro. Você pode fazer um esforço para que aquilo seja convidativo. Não precisa ser boring, tedioso, né? Adotando um outro formato. Exato. Aí ela falou assim, ó, as pessoas se conectam por algumas coisas. Olha que interessante. Dinheiro. Ou eu vou ganhar mais dinheiro, ou vou deixar de gastar dinheiro. Reconhecimento. Poder ou prestígio. Apoio no que eles têm paixão, ou significado, propósito, que a gente conhece bem. E aí eu achei muito interessante, e ela começou falando exatamente do dinheiro. Eu falei, não, mas às vezes você está falando de assuntos que não é do dinheiro. Já pensei claramente numa apresentação de dinheiro que eu estou falando, mas tudo dá para conectar com esses tópicos. Tudo dá. E é isso que atrai a atenção das pessoas, e que você conecta exatamente com o que elas precisam. Achei muito legal bem interessante, isso. Bem interessante. Né? Segredo 2. Você pode fazer grandes mudanças de impacto na tua apresentação com pequenas coisas, né? Então, se conecte com a tua audiência já perguntando o que eles pensam. Manda o tópico, ela estava lá, sei lá, com 1.200 pessoas, né? E ela estava conectada, fazendo a gente interagir o tempo todo com ela, né? Então descubra o que a audiência pensa sobre o tópico e imediatamente resolva o problema. Não fica costurando, eu vou falar isso na frente, eu vou falar isso na frente. Já resolve agora. E demonstre que você está conectado com os caminhos para isso, porque aí depois você apresenta os caminhos, né? Segredo 3. Deixe a sua audiência engajada o tempo todo. E aí ela deu várias dicas facinhas. E levanta, conversa com a pessoa do lado. E você pode perceber, Rubens, isso está acontecendo muito, não é? Sim. Todas as apresentações que a gente vai, conversa com a pessoa do teu lado, vai para lá. Conversa com pessoas diferentes. Todas elas a gente está vendo isso. Então realmente é uma tendência que está rolando na TD. Segredo 4, né? O segredo 4 é muito trabalhar o exemplo da simplicidade. Não adianta você estar com um monte de informação para mostrar que você conhece um monte de coisa. Você tem que ser simples. O que é realmente que você quer deixar um impacto para as pessoas. Você não precisa provar que você conhece do assunto na apresentação. Você precisa causar a diferença para as pessoas. Então, seja simples. E aí o segredo 5, né? Faça o que tiver que ser feito para não perder essa conexão com as pessoas. Então ela deu vários exemplos, né? Aquele famoso... Pessoal, eu sei que vocês não estão conseguindo enxergar no slide. Porra, você não está conseguindo enxergar, não faz. Então não faz, né? E aí foram vários exemplos. Pessoal, eu procurei ir para os tópicos aqui, mas eu fiquei, assim... impactado com o conteúdo que ela fez, porque ela foi walk the talk.
durante a apresentação toda. E é um livro que eu vou ler. Eu acho que vale a pena, então convido vocês para buscar informação sobre o livro dela e estudar mais a fundo. E depois, quem quiser mais detalhes, eu vou fazer um detalhado com a galera da MH, inclusive para preparar a galera da MH para o CBTD, que nós vamos fazer em junho, baseado no que eu vi aqui. Bom, Rubem, eu te encontrei no meio do caminho e eu percebi que você estava emocionalmente impactado. Sim. De uma apresentação que você foi buscar foco e resultados. É isso aí. O que aconteceu? O que você viu ali? Primeiro, o título me chamou bastante atenção, né? Falando sobre a cultura do accountability, muito no sentido de buscar resultados. O palestrante é o Joseph Graney e para mim foi a melhor palestra que eu participei da semana. Até batendo aí as grandes palestras do Adam Grant, enfim. Primeiro ponto, ele fez uma narrativa sobre a criação de uma cultura de accountability, contando a história de uma empresa que foi fundada com o propósito de mudar a vida de pessoas que acabaram de sair de um presídio. Então imagina, propósito muito forte. E o objetivo? Ter uma empresa com valores muito fortes e uma empresa rentável. Então, existe um risco da fundação da empresa, da natureza do negócio, em função das pessoas que... Porque você está lidando com pessoas com valores questionáveis. Exatamente, né? Exatamente. E o que me chamou a atenção? Para cada etapa ou tema ou tópico que o palestrante ele ia apresentando, ele apresentava gravações da realidade dessa empresa no dia a dia. Então, ele começou dizendo o seguinte: quando se tem uma empresa séria que quer fundar uma cultura ou quer mudar uma cultura, as pessoas precisam ter clareza sobre seus papéis e responsabilidades, elas precisam entender que elas precisam fazer acontecer aquilo que foi combinado, não aquilo que elas querem. Então imagina numa situação de uma empresa onde eles estão lidando com pessoas que estão revisando os seus valores, inclusive, né? E parece um paradoxo, né? É uma contramão do que a gente mais ouve, inclusive aqui, da questão de ajudar as pessoas a encontrar significado, propósito. Exatamente. Isso me chamou muita atenção, porque assim, a narrativa é que pela própria natureza da empresa o negócio precisa estar blindado. Então o objetivo é inquestionável, o propósito obviamente maravilhoso, e as pessoas que querem mudar suas vidas, elas tinham a oportunidade de trabalhar seguindo algumas regras, mas com papéis e responsabilidades como qualquer outra empresa. Então por isso a cultura do accountability. E o comando e controle, então... Comando e controle para situações que exigem esse tipo de atuação, mas para outras confiança e autonomia. Muito legal, porque ele falava muito sobre amor, acolhimento, porque o propósito é dar uma oportunidade para as pessoas mudarem suas vidas. Então, ele não falou sobre resultado, ele não falou sobre lucro. Mas era uma consequência. Mas é uma consequência, é uma empresa. No final do dia, o que interessa é o resultado. Isso me chamou muito a atenção, porque vem realmente, e a gente já discutiu aqui, eu até mencionei no vídeo de ontem, essa preocupação em desenvolver as pessoas, em criar melhores experiências de aprendizagem. E eu vi poucas pessoas aqui, o palestrante, falando sobre resultado. E ele trouxe uma narrativa humanizada sobre resultado. Então, o melhor resultado para a organização é conseguir atingir os objetivos, né? Então, é uma empresa de supply chain, é uma empresa de logística, é uma empresa com um grupo de bazares e, ao mesmo tempo, dá oportunidade para as pessoas se ressocializarem, resgatarem seu propósito de vida. Tem um outro ponto que me chamou muito a atenção aqui, ó. Quando uma empresa ela valoriza a sua cultura, né, principalmente uma cultura de accountability, conversas difíceis não é uma opção. As pessoas precisam ter conversas difíceis o tempo inteiro. E tem uma cena em que um dos colaboradores, ele furta uma jaqueta
e a hora que ele está saindo da empresa, ele se arrepende e ele joga em algum local. E um outro colaborador, ele vê essa cena. E na reunião com o psicólogo, ele fala, cara, ontem eu vi você ia furtar. E aí o psicólogo intervém e fala assim, você ia furtar ou não? E aí ele tenta arrumar uma desculpa e diz o seguinte, ele disse que viu você furtando, você se arrependeu, isso aconteceu ou não? Então as conversas duras, elas são essenciais para garantir o respeito aos valores da empresa e ao cumprimento aos objetivos. Não é julgamentosa. Não é, e é por isso que entra confiança e autonomia. Porque naquele ambiente é necessário existir comando e controle para questões que são inegociáveis, mas também tem espaço para confiança e autonomia. Agora, tem algumas questões que não dá para a gente ficar discutindo, que eles não tinham oportunidade de ficar discutindo, eu confio em você, eu não confio. É sim ou não, é uma resposta binária, né? E isso dá pra gente usar muito em ambiente industrial, que boa parte dos nossos clientes são, inclusive. Pensei muito em alguns clientes que estão repensando a cultura, em projetos que estão sendo revisados, em projetos que precisam ser cascateados e desdobrados até o chão da fábrica ou para o grupo operacional. E tem uma... Também teve uma máxima aqui bastante interessante que ele chama de starting point, né? O início aqui. Que tem 4 situações que eles não abrem mão. Primeiro, quando o profissional ele é recrutado, o processo seletivo reforça muito sobre papéis e responsabilidades. Então uma cena me chamou bastante atenção. Ele pergunta o entrevistador, ele pergunta pro profissional se ele é comprometido, se ele se sente numa fase da vida em que ele pode se comprometer com algo. E ele falou, claro que eu posso. Ele falou, você tem filhos? Aí ele mencionou, tenho 3. Qual que é a idade dos 3? Aí ele mencionou a idade e perguntou, você os ama? Ele, claro que eu os amo. Então, por que você foi preso 16 vezes se você ama seus filhos? Então, isso é muito forte da questão do comprometimento. Ele questiona os valores, né? Exatamente, porque o fit com os valores que é fundamental. O valor do indivíduo, inclusive. E muito forte, assim, a narrativa, falando sobre o resultado que essas pessoas, uma vez engajadas à cultura, elas entregaram. Por quê? Porque a alta liderança não abre mão dos valores, não abre mão dos objetivos estratégicos. Então, eles conseguiram transformar uma empresa onde todos os fundadores foram presos. Eles fundaram a empresa, recrutaram outras pessoas. Todos os executivos da empresa são ex-presidiários. Todos os funcionários da empresa são ex-presidiários e hoje eles têm uma empresa milionária nos Estados Unidos. E o propósito da empresa é trazer sempre novos presidiários. Muito legal. Eu fiquei assim... Eu também. Só de ouvir o Rubem eu falei, cara, vamos aproveitar a vibe. O Rubem tá conectadíssimo. Foi muito bom. E eu falei, vamos aproveitar agora já para gravar o vídeo aí. E para fechar, ele menciona muito sobre conversas cruciais. Outro tema, pessoal, que tá rolando muito aqui. Muito. Não é só uma questão de ter abertura para conversar, é conversar sobre o que precisa, é conversar sobre o problema e tratá-lo com propriedade. É buscar resultado. Não é ter conversa porque eu me sinto bem em conversar, é ter conversa para resolver as situações do dia a dia, né? E aí ele termina essa narrativa dizendo, olha as pessoas aqui. Então tinha foto 3x4 das pessoas, aquela foto de prisão mesmo, né? E a foto das pessoas realizadas e os depoimentos das pessoas de como essa cultura deu oportunidade delas se ressocializarem e mudarem suas vidas. Inclusive tem vários executivos lá que são... ex-presidiários. Não, todos os funcionários são ex-presidiários e eles são muito bem sucedidos. Então faz parte da rotina e da vida deles, do propósito deles, trazer outros ex-presidiários para dar oportunidade assim como eles tiveram. Muito legal. Foi muito legal mesmo. Valeu, obrigado por compartilhar. Já tem mais. E aí, Cici, mais uma tarde intensa. Muito intensa. Conta pra gente aí o que você viu, como foram as suas experiências. Eu assisti
2 palestras hoje que foram sobre temas para me ajudar a facilitar melhor as conversas. Uma foi super engraçada, ela com certeza, a pessoa que fez a facilitação, né? A apresentação, ela com certeza usa técnicas de stand-up nas apresentações dela. Foi muito divertida, foi muito interessante. E a outra foi em outro estilo que me leva a pontuar isso, né, gente? As pessoas têm estilos individuais, não adianta a gente adotar para qualquer coisa, né? Quando a gente está dando treinamento, quando a gente está conduzindo uma reunião, não adianta a gente adotar um personagem que não fala com a gente de fato, né? Então, eu acho que isso vale para várias situações que a gente tem de interação com as pessoas. E eu acho que outro ponto importante é quando a gente está facilitando, né, gente, o alimento que a gente tem, o alimento de quem está facilitando a conversa tem, é a participação das pessoas. Então é super importante a gente entender quando a gente tem alguma coisa para trazer, quando a gente tem alguma coisa para falar, trazer, né? Porque é isso que no final acaba alimentando ainda mais as conversas e tornando as conversas mais interessantes e mais ricas. Mas nesse sentido era extrair das pessoas quais são os seus desafios, dilemas para poder melhor facilitar essas discussões? Sim, e o convite que eu estou fazendo para as pessoas é que elas aceitem essa chamada. O pessoal que está aqui, o pessoal que está assistindo a gente, quando está numa facilitação, quando está participando, aceitar o chamado, né? E trazer o que está pensando, trazer quais são os dilemas, responder as perguntas. É isso que vai alimentar a gente a ter uma facilitação ainda mais legal. Perfeito, interessante, muito legal. Agora é a vez do Rogério. Rogério, conta pra gente o que você viu hoje. Então, em uma das palestras aqui, após a da Priya, né, que a gente amou, eu assisti a palestra do J.G. Dillon sobre o ecossistema moderno para repensar o workplace de treinamento. Então ele passou por 3 grandes coisas: legado, tempo e mudança. E aí ele vai decupando em cada uma dessas partes. E a primeira parte que ele decupou, né, quando ele começa a falar de legado, o que é um mindset moderno de treinamento, né? Como é que a gente pode trazer isso para a vida das pessoas? E como é que as pessoas podem adotar o modelo? Que ele tem muita cara do nosso modelo de gente para negócios, mas o approach ele é um pouquinho diferente. E aí ele vai do que é realmente uma oportunidade e o que é uma disrupção. Uma disrupção tem que ser para salvar o dia, para resolver problema que está rolando. E uma oportunidade é exatamente para você preparar a empresa para o futuro. Então são approaches, modos de olhar o treinamento diferentes. Então há treinamentos que é para resolver para a empresa ficar de pé. E há treinamentos que ele tem que ter estímulos para você pensar no futuro, né? E aí ele passa por 6 pontos. Marca, na verdade, torna crítico o aprendizado dentro do trabalho. Então não é dentro da sala, é dentro do trabalho. O outro é tirar vantagem do sistema integrado de aprendizagem. Né? Então, o que é o sistema integrado de aprendizagem? Né? É que performance, suporte, reconhecimento, acompanhar, dividir, compartilhar conhecimento, coaching, treinamento de push e de pull, né? Ou seja, o funcionário pede ou ele é obrigado a fazer os treinamentos obrigatórios, né? Depois, como é que você usa os dados para tomar decisão, para ir melhorando esses treinamentos? E também como é que você cria impacto no negócio a partir do treinamento. Então, incentivar que os colaboradores que estão participando do treinamento criem impacto para o negócio, gerem impacto para o negócio. E alimentar um modelo ágil disso. Se esse treinamento não está funcionando, então vamos para outro caminho. Vamos fazer de outro jeito. Não ficar preso, não, porque nós já definimos, que nós já modelamos todo desse jeito, muda. Vai pegado. Não fica pesado. Gostei dessa expressão, não fica pegado, né? Aí ele trouxe uma questão muito interessante, que a gente precisa usar mais
a parte de compartilhar o conhecimento, disponibilizar mais tempo para compartilhar o conhecimento do que propriamente usar o treinamento, por exemplo, numa sala. Né? Então você vai falar, esse é o modelo do 70-20-10. Pode ser, mas ele abordou de uma forma que, apesar de a gente conhecer o modelo do 70-20-10, a gente ainda não está dando muita atenção para isso. Né? E o último ponto que ele falou é como é que a gente faz todo mundo ficar envolvido com isso, né? Então as pessoas se importam com isso? Elas estão comprometidas? Elas estão motivadas com isso? Você deixou elas participar sobre a experiência que seria interessante para elas? E aí ele fecha esse ecossistema aí de todo esse cenário. Então foi sobre isso. Ceci, eu fui numa palestra também e eu confesso que eu bati o olho no título e falei, eu vou. Olha o título. Não foi isso que eu quis dizer. Eu vi essa, eu fiquei muito curiosa. Que bom que você foi, me conta como foi, então. Então, tinham 2 profissionais lá, né, da Wilson Learning, que é uma empresa famosa, mundial, né, o Michael Lambert e o David Yesford. E aí eles trouxeram uma pesquisa que a Wilson Learning fez e falou muito sobre a questão da nossa comunicação, ela tem que ser versátil. Então, não adianta, você pode ser um super speaker, você pode se expressar bem pra caramba, mas se você está, por exemplo, numa comunidade que tem várias gírias, você tem que se adaptar àquilo. Então, é isso que é a versatilidade. Então, não importa o quanto você tem conteúdo para falar do assunto se você não alcança o outro. É você que tem que se adaptar ao outro. Isso pode ser uma quebra de paradigma, né? Porque geralmente fala assim, não, peraí, é você que precisa melhorar na escola, estudar mais, se expressar melhor e assim por diante. Se o ambiente é daquele jeito, você que alcança o ambiente. Porque o teu propósito é impactar as pessoas, né? Então ele passou sobre versatilidade, sobre, novamente, propósito, sobre o processo e sobre a recompensa disso tudo, né? Aí ele passou, né? A versatilidade requer identificar o ambiente, refletir sobre o que você entende que precisa mudar, como se fosse um auto-assessment, e modificar o estilo. Então ele falou de estilos sociais, né? E ele colocou a gente para fazer exercício. Aliás, Cecília, todas as palestras que a gente está assistindo, as pessoas estão colocando a gente para fazer exercício. Sim. Isso é uma tendência. Deixando as pessoas realmente interagir. Né? Conectar. Você não fica mais só olhando e beleza. Você faz o exercício principal do conteúdo, você faz na hora. Você aplica na hora. Bom, e aí eu conversei com uma inglesa que estava do meu lado lá. E aí fez um assessment, né? O dela, eu fiz a pergunta para ela, tava lá no telão, eu tinha que fazer a pergunta para ela. Você acabou de receber $50 mil, o que você faz com isso? Ela, bom, então eu vou colocar 10% aqui, tananana. O jeitão dela todo pragmático de falar a coisa, não tinha emoção nenhuma, né? E ela, realmente eu fui isso, e foi, eu sou assim mesmo. E aí, pra mim, a pergunta tinha que ser diferente, justamente para não ter viés. Falou assim, por que você escolheu fazer o que você faz? E aí, adivinha, né? Sim. A minha paixão, ela falou, não, você é todo relacional. Eu falei, pô, eu não sou assim. Mas foi assim que ela me viu, né? E talvez faça sentido, eu preciso até repensar como eu mesmo tô me vendo. Então, foi muito legal, é um acesso muito facinho de fazer, depois eu vou disponibilizar pra galera, porque eu só tenho uma folha riscada, eu vou tabular e disponibilizo quando chegar em São Paulo semana que vem. E aí, trabalhando essa questão dos estilos, que é analítico, uma pessoa direcionadora, uma pessoa expressiva e amável. Então, diferente do modelo convencional também, quando fala dos estilos, né? E aí, os estilos, eles iam para uma vertente de respostas e de perguntas. Você tem um estilo de comunicação de dar respostas ou de fazer perguntas? Achei muito interessante isso. Você tem um estilo de
eu percebi que foi... Eu queria ser diferente, mas percebi no exercício que eu fiz que é para resposta. Então eu ainda preciso fazer mais perguntas, né? Achei bem interessante isso. Eu fui pego de surpresa, inclusive, nesse sentido, né? E aí ele falou, não interessa qual estilo que você tem. O interesse é quanto você está disponível para se adaptar para o estilo que o outro está entendendo. Que aí a gente já conhece isso, mas é muito difícil de aplicar. Então foi uma experiência agradável passar pelo assessment, ter a experiência durante a palestra e perceber que realmente o centro sempre está do outro lado, né? A referência é no outro, é quem está recebendo, que a gente já vê desde a 1800 e bolinha, comunicador e o receptor, né? E assim por diante, mas agora é mais, eu diria, mais design thinking, né? Se prepara para com quem que você vai conversar, para quem que você está passando a mensagem na reunião, e eles falaram bastante palestra. sobre isso, experiência centrada na pessoa que está ali participando do treinamento, da experiência, enfim. Isso aí. Muito bom. Legal. Agora eu tenho uma pergunta para você, Rogério. Temos uma livraria aqui. Quantos livros você já comprou? Comprei, acho que 4, 5. 4? Eu comprei 15. Jura? Juro. Nossa, depois você faz uma curadoria disso, que eu não vou dar Eu conta. não sei quando que eu vou ler isso, mas entre comprar e ganhar, porque eu ganhei bastante livro também, porque nos stands eles estão distribuindo bastante livro, né? Eu contei, eu já tô com 15. Eu não sei nem como é que eu vou levar isso para São Paulo. Caramba, é pior que mala de vinho. Nossa, pior que mala de vinho. Mas eu vou ler tudo isso e vou passar as resenhas pro pessoal. Muito bem, valeu. Tá Até bom. mais, pessoal. Tchau, gente. Hoje tem uma coisa interessante para fazer. Tem um happy hour oficial, gente. Vai ser num estádio de beisebol, né? Já mandaram um e-mail para eles, pra gente, avisando que não pode de salto alto, tá, gente? É mesmo? Não é? Então vamos trocar os sapatinhos e vamos... Então esse seu sapatinho aí sem meia, cara, vai rolar. Pô, happy hour, eu acho que eu não combino com happy hour, talvez eu não vá, né? Não combina. Bom, então tá, gente. Obrigada e até amanhã. amanhã.